Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Nesse dia eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra ali no livro de Gênesis, capítulo de número 2, do versículo do número 18 até o número 25. Falaremos um pouquinho sobre a instituição do casamento e alguns princípios a serem seguidos. E no versículo 18 começa falando sobre a formação da mulher. E disse assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Sendo assim, no versículo 21, fala que então o Senhor Deus fez cair pesado um sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nessa manhã, nesse dia, estaremos falando um pouquinho sobre o princípio para um casamento feliz. Vamos falar aqui algumas dicas. Tenho seis tópicos aqui para a gente aprender nesse dia de hoje, para a gente poder ter um casamento feliz, o que é necessário. Então, princípios para um casamento feliz. Essa passagem, queridos, ela mostra a instituição do matrimônio por Deus, ou seja, o casamento. O que é o casamento? O casamento é o remédio divino para a solidão. Olha que tema mais lindo. Por quê? Aqui do versículo 18, a parte A do texto fala: até hoje não é bom ficar só. Ou seja, a solidão não é o projeto de Deus para o ser humano. Por meio do casamento, homem e mulher acham sua fonte de companheirismo e felicidade. Então não é bom que o homem fique só. O homem é bom ele ter a sua esposa, ter a sua amiga, ter a sua auxiliadora ali do seu lado, e é maravilhoso, o homem que tem uma esposa sábia que edifica, o teu lar, a tua casa. E no segundo tópico, o casamento é o quê? É um presente de Deus, é uma dádiva do Senhor. Por quê? No versículo 18, a parte B e o 20 fala assim: homem e mulher foram unidos, ou seja, é um presente de Deus, Ele apresentou a mulher ao homem e o homem à mulher. Ter um cônjuge é uma condição afortunada, pois se trata de providência divina. É o que nós podemos achar isso aqui em Provérbios 18, 22. Ou seja, a mulher, o casamento dentro da vontade de Deus é um presente do Senhor. O Senhor é glorificado através do matrimônio. Olha que coisa maravilhosa. Terceiro ponto, queridos, o casamento é cooperação. É a cooperação e não uma competição. E nós podemos observar isso, do versículo 18, a parte B, e do 20, fala: homem e mulheres foram o quê? Foram unidos por Deus. Olha que coisa interessante. Para se amarem, se completarem e se ajudarem. Glória a Deus. Deus designou a cada um papéis a serem cumpridos. E quando se assume esse papel, então a cooperação trará bem-estar mental, emocional e espiritual ao matrimônio. Ou seja, um casamento não é uma competição, é uma união entre duas pessoas dentro do seu lar. E o Senhor, ele é maravilhoso. Então, o casamento nós temos que ver, o nosso cônjuge como uma pessoa que chega para somar, chega para nos abençoar a nossa vida. Tanto nós
quanto abençoar a vida das esposas, quanto as esposas abençoar a nossa vida, intercedendo por nós em orações. Amém. E o quarto ponto, querido, também o casamento é uma parceria. Isso é muito importante a gente saber, onde não existe superior e nem inferior, nós somos todos iguais perante o Senhor, apenas os ofícios são diferentes, mas nós somos todos iguais perante o Senhor. E vamos ver o que diz o texto aqui, o versículo 21, ele fala assim: a mulher foi tirada da costela do homem e não dos seus pés. Olha aí, ou seja, a mulher não foi feita para ser pisada por nós homens, e nenhum homem é feliz sendo comandado pela mulher, nem a mulher é feliz mandando no homem. Ambos serão felizes agindo como parceiros. Homem nenhum pode tratar a esposa com desdém, como se esta lhe fosse inferior, pois não o é. A dignidade da mulher está no fato de que ela também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso nós temos a amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é um mandamento que cabe a nós homens. Deus não fala para a mulher amar o homem, não fala: homens, amais as vossas esposas. E depois fala: esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos. É lindo uma mulher ser submissa de um homem de Deus. Como que uma mulher pode ser submissa de um homem atribulado, de um homem que não tem temor ao Senhor? Então, que nós estamos aprendendo alguns princípios de respeito, de empatia, dentro de um casamento. E o outro ponto, o quinto ponto, é que o casamento é o palco da declaração efusiva de amor. Nós podemos observar no versículo 23 e 24, ou seja, aqui o texto fala que Adão cultivou o romantismo por meio de uma poesia dirigida à mulher. O romantismo precisa ser cultivado de ambos os lados. O amor, a empatia e o respeito, fala sobre essa poesia, sobre essa reciprocidade. Ou seja, o amor precisa ser constantemente reafirmado. Afinal, ambos são uma só carne. Já não é mais duas carnes, é uma carne só. Olha que conceitos lindos, que o texto nos ensina. E para finalizar, querido, o casamento, ele precisa de valores bem definidos. Achamos no versículo 24 e 25, finalizando essa pequena mensagem, que finaliza dizendo: quanto à natureza é heterossexual, quanto à composição é monogâmica. Isso para nós, cristão, não é para o ímpio, isso aqui é para nós que somos nova criatura, que estamos com Cristo. Esses conceitos. Ou seja, essa monogamia é quanto à intimidade, é monossomática, ou seja, sexo antes do casamento é fornicação. Sexo antes do casamento, Deus condena, Deus abomina, e é fornicação. E fora do casamento é adultério. Se o homem é casado e ele trai a sua esposa, ele está em adultério. E o Senhor não se agrada com isso. Cada vez que um homem de Deus ou uma mulher de Deus comete um adultério, uma fornicação, essa pessoa está entristecendo o Espírito Santo. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos alguns conceitos, alguns princípios como cristão para ser seguido, que é o que? Sexo é só depois do casamento. Muitas das vezes as pessoas erramos, mas a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é porque Deus é misericordioso que nós temos que viver nessa prática de pecaminosidade. Nós temos que confessar nossos pecados e as nossas transgressões ao Senhor. E continuando, fora do casamento é adultério, e no casamento é uma ordenança. Quanto à transparência é despojado, o casamento é o lugar de se desnudar emocionalmente e fisicamente. Ou seja, queridos, nesse dia falamos sobre os princípios para um casamento feliz. Homens, respeitem as vossas mulheres, ame elas como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. E vós, esposa, também, sejam prudentes, sejam sensatas, edifiquem as vossas casas com seus comportamentos,
com as suas atitudes, né? Ambos venham a se respeitar. O casamento, como foi falado nesses 6 princípios, né? É o remédio para a solidão, é um presente de Deus, é cooperação e não competição, é uma parceria onde não existe superior e nem inferior, e é o palco da declaração efusiva de amor e, por fim, precisa de valores bem definidos. Por fim, termino fazendo essa observação e que Deus abençoe cada um de vocês, maridos, esposa, pessoas que estão querendo casar. Casamento é uma dádiva, né? É um privilégio, né? Estar casado, né? Principalmente com uma pessoa que caminha, né, com Cristo nessa vida, sabendo que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, né? Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós precisamos, né, de uma esposa, né, as mulheres de um esposo. Algumas pessoas vão para o celibato, mas amém, né? Bem, pessoal, Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Shalom Adonai. Deus abençoe.